Vamos falar do Rogério, né? É. Antes de chegar no doutor Rogério, vamos dispensar os títulos, Rogério e tal. fala tá pra ótimo. gente aí como que tudo começou, quem que é o Rogério, antes do profissional, o Rogério. Tenho 41 anos de idade, casado com a Lidiane, minha esposa, está presente aqui nos estúdios. Tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, a Bárbara Lúcia, hoje está com 20 anos, né? Fui pai muito novo. Tenho a Clara Lúcia também, minha filha, está com 14 anos. E minha vida no direito, até minha sócia, que é a minha irmã, Leana, ela brinca, né? Ela fala que se eu tive 10 vidas antes dessa, eu fui advogado. Eu fui criado num berço de... Meu pai, ele foi servidor público, depois graduou em Direito, era advogado, infelizmente faleceu muito novo, né? A carreira dele ainda estava em ascensão, mas Deus quis assim, infelizmente faleceu muito novo. E eu já fui criado nesse berço aí de uma família um pouco tradicional na área tanto da política quanto do direito, né? 3 tios advogados. E desde criança sempre me vi numa posição assim né, aquilo contestadora, um pouco com senso crítico um pouco aguçado, né? E muito afeito às matérias de humanas, de história, que é a minha paixão também, gosto muito de história. E desde novo coloquei na cabeça que eu queria ser advogado. E assim Deus concebeu. Tenho até no meu WhatsApp a frase de boas-vindas lá, confia tuas obras ao Senhor e terão esses seus projetos, né? Então até aqui Deus tem nos ajudado. Estamos com um escritório hoje aqui em Santa Helena, um escritório full service. Eu comecei com uma advocacia mais um pouco focada, mas aí depois com o aumento da demanda, aquela necessidade de você atender um cliente só com diversas demandas, digamos assim, e daí a gente se dividiu, eu e a Leana, a doutora Leana, que é minha irmã, minha fiel escudeira, minha parceira, e a gente se dividiu nas especialidades lá dentro do escritório e com uma fórmula que vem dando certo. Já estamos aí com 15 anos. Começou comigo, né, Rogério Lourenço Advogados, fruto de um sonho que eu tinha quando eu estava em Brasília. Eu me graduei em 2004. Depois que eu me graduei, tem um amigo meu, muito amigo mesmo, lá em Brasília, que é juiz de direito, e ele falou para mim, Rogério, se você montar um escritório hoje em Santa Helena, você vai montar um escritório para você oferecer aquilo que todo mundo já oferece. Você tem que ter um diferencial. Você não pensa em vir para Brasília fazer um curso aqui? Uhum. E naquela época eu estava numa tanga, rapaz, se eu contar... É aquela história, eu contei minha história pro charreteiro, o cavalo chorou, tava daquele jeito mais ou menos. Eu falei, mano, não tem condição. Ele falou, vou te dar o curso. E me presenteou com um curso lá na Escola da Magistratura do Distrito Federal, uma escola que fica dentro do Tribunal de Justiça mesmo do Distrito Federal. Até, abro um parênteses aqui para dizer que tem um filho de Santa Helena que é desembargador lá nesse tribunal, que é o desembargador Costa Carvalho. Eu tive lá uma vez visitando ele. Aí ele falou que na certidão de nascimento dele lá consta, local de nascimento, às margens do Ribeirão Campo Alegre, Santa Helena. Se eu não estou enganado, hoje ele é corregedor do Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal. E aí eu fui para lá, fiquei lá 2 anos estudando, estudei demais. Lá eu estudei muito, porque era aquela coisa, né? Quando eu me formei em Direito, não tinha saída. Eu não sei fazer outra coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Eu entrei na faculdade e já comecei a trabalhar num cartório aqui em Santa Helena, trabalhava voluntário. Uhum. Com 3 meses eu fui convidado pelo Dr. Jairo, que hoje é desembargador, a trabalhar no gabinete dele. Então minha vida, praticamente toda, foi uma vida voltada a isso aí, dedicada ao direito. E daí eu fui estudar para poder oferecer um diferencial, e aí em Brasília foi magnífico, né? Eu fui aluno do ministro Cássio Filho, fui aluno do Hector Valverde, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fui aluno da ministra Nancy, fui aluno do professor Roberto Sobral, que é uma sumidade em direito penal, é o maior debatedor da teoria do crime do Brasil, e foi ele que me fez despertar por essa vocação para advocacia criminal também, que até então eu não gostava.
E aí, aluno dele, a gente conversando e tal, e um dia ele virou para mim e falou assim, você está fazendo o que aqui? Eu falei, pô, especializando e procurando um diferencial. Ele falou, você quer concurso? Eu falei, não sei. Eu ficava meio na dúvida, né? Às vezes queria aquela estabilidade do serviço público e tal. Ele brincou comigo, ele tem um vozeirão, ele parece o Gene Hackman. O Gene, ele é baiano, é de Salvador. Acho que ele até deve estar assistindo a gente, que eu mandei o link para ele. Pô, Goiano, vai advogar, rapaz. Vai advogar. Quer advogar comigo? Falei, quero. Vou pegar um serviço para você. E pegou, e aí eu comecei, eu falei, não, acho que na época eu tinha só a Bárbara, né, de filha, custo de vida muito alto lá em Brasília. Eu falei, não, acho que não dou conta de ficar aqui não, mas eu vou voltar para Santa Helena e vou executar o plano, que é onde eu falei, o Rogério Lourenço Advogados, que uma coisa que ficava bem na minha cabeça foi, vou montar uma banca. Você já tinha em mente que você ia abrir as portas? Eu sempre tive vontade de ter uma banca. A banca é o coletivo, né? Não é aquele escritório individual. Sempre tive vontade de ter um escritório, uma banca. Eu vou voltar para Santa Helena e vou executar isso. E vim. E montei dia 1º de março de 2007. Abriu Rogério Lourenço Advogados. Como todo começo. Simples, muito simples. Minha sogra me deu um frigobar, eu comprei uns móveis, e o ar-condicionado era um que estava parado, e coloquei lá daqueles de janela, e eu lembro que deu uma chuva no dia que eu abri esse escritório, e chegou um cara de Rio Verde para olhar uma questão de um cliente meu que estava vendendo uma fazenda, que eu já tinha um cliente já em mente, e aquela coisa errada, eu falei, e agora é daqui para cima, daqui não pode parar, começou, não pode parar.